enrich our community. You're wonderful ambassadors for your country, and you're also wonderful ambassadors for our universities. And by the way, I love the fact that this conference takes place at both Harvard and MIT. This is actually quite an achievement. It's quite a feat of diplomacy to pull something like that off. In fact, you've pulled it off something that the two universities themselves only very rarely seem to manage. Of course, at MIT, we have nothing but the highest respect and regard, even reverence for our distinguished and older sibling up the road. But may I say how very happy we are to welcome this conference to Kendall Square, the more famous end of Massachusetts Avenue. Actually, I don't really know whether Kendall Square is more famous than Harvard Square, but I do want to say a few words about innovation and entrepreneurship, for which, of course, Kendall Square is best known. But first, I want to highlight a feature that Harvard and MIT have very much in common. They are both institutions that are open to the world. They're both deeply committed to working internationally. They are both committed to encouraging their students to learn about the world, to help solve the world's greatest problems, and to work with international collaborators who share their curiosity and commitment to rigorous intellectual inquiry. Here on our campus at MIT, 151 nations are represented. 43% of our graduate students and 43% of our faculty were born somewhere else. And our students and faculty today work in more than 80 countries around the world. I'm sure that the equivalent numbers for Harvard are very similar. And the edX digital education platform, launched a few years ago jointly by Harvard and MIT, has attracted millions of users, millions of learners from every country in the world. These are truly global institutions. And perhaps this is an obvious point, but I think it's also a point that should be emphasized at a time when the world seems to be in retreat from the path of openness and integration. Indeed, almost every day we see indications of movement in the opposite direction. And certainly the ideas and policies that previously were driving globalization seem to be under greater stress than at any time over the past several decades. And just as the international community is becoming more fragmented, within countries too, there are many signs of increased political polarization and disruption. And this is true both in Brazil and the United States. And during this period, it seems particularly important for our universities to stand up for the values that have made them strong. The values of civility, reason and fact-based discourse, open intellectual exchange, rigorous inquiry, and high standards, the free flow of ideas and people, the welcoming of diverse perspectives and diverse approaches to problem solving, and international collaboration in scholarship and problem solving. And to the degree that these values are under threat, the institutions that benefit most from them should be steadfast in defending and advocating for them. But it's also important to recognize that there are real and profound reasons for the dissatisfaction and political polarization that we see all around us. I think many others are much better qualified than I am to diagnose this present situation. But it seems clear that one important contributor to the problems we're facing has been weak economic growth.
Of course, economic growth on its own is no panacea for today's problems. It also must be inclusive growth. And there's no doubt that rising inequality has aggravated the tensions and the social divisions that are afflicting our societies. But in many countries, slow and uncertain economic growth has unfortunately become the norm. This has been true here in the United States, and it has been an even more serious problem for the Brazilian economy. I have to say that productivity is a rather dry and dull subject for general conferences like this, but there's really nothing else that is as important as productivity as a determinant of overall prosperity. In the long run, people cannot earn more than the real value of what they produce, that is to say, the productivity of labor. And similarly, owners of capital can't indefinitely keep earning returns greater than the value of the use to which the capital is put. In other words, capital productivity. There's a tendency that we have to equate productivity with efficiency, with figuring out how to do the same things with fewer inputs of labor or capital. But if we want to have robust, sustainable productivity growth at the national level, in the microeconomy, firms must not only be continually improving the efficiency of what they're already doing, but they must constantly also be doing new things. In other words, they must be innovating. In Brazil, accelerating innovation has become a more important policy priority since the beginning of the century. Starting at that time, the government launched a series of policies and programs aimed at strengthening Brazil's innovation system. These policies were intended to support spending on science and technology, to position universities as engines of innovation and partners to industry, and to create incentives for private sector R&D investment and entrepreneurship. Those efforts have scored several successes, and in a relatively short period of time, Brazil has built a rich and diverse national system of innovation. But the gains from this system have been limited, and the ongoing recession in Brazil has blunted the momentum that drove expanded investments in science and technology in the early 2000s. But it is exactly during these difficult times that the need for a robust, forward-looking innovation agenda takes on a particular urgency. And during the last few years, a research project based here at MIT at the Industrial Performance Center and drawing on the insights of leaders and experts from all parts of Brazilian society has been studying ways to strengthen Brazil's innovation capacity. And here, I'd like very briefly to highlight several of the high-level priorities for accelerating innovation in Brazil that have emerged from this research. In short, this project has identified the need for Brazil to integrate more deeply with the global flow of goods, services, and ideas, opening up the economy gradually and predictably to increased competition. It has identified the need to reduce the high costs and risks associated with fostering innovation, including the cost of knowledge-intensive goods, services, and expertise from outside the country. And it has identified the need to encourage greater specialization in areas where Brazil has a comparative advantage, rather than spreading limited resources across many sectors and institutions. The project has identified opportunities for Brazil to move away from a strategy of trading markets for technology and toward greater focus and specialization, which in turn will support more productive engagement with global R&D networks and global value chains. That sort of approach won't be without costs, but without greater openness, Brazilian firms will continue to struggle to innovate, specialize, and compete globally in areas where they have an established or emerging competitive advantage. Second, while recent policies such as the 2005 Innovation Law have encouraged Brazilian universities to become engines for innovation, the next phase of this agenda should focus on more effectively
translating research into benefits for the Brazilian economy. And this translational agenda needn't detract from the goals of providing higher quality education for students and superior basic research capabilities. Third, there are opportunities to strengthen intermediary institutions for innovation. These innovation intermediaries can fill important gaps, including disseminating global standards and best practices, convening key stakeholders to address industry-wide challenges, and working with universities and companies to translate research into new goods and services. And already there are a number of strong models for such intermediaries in Brazil, including Embrapa, the Senai Innovation Institutes, and FAPESP's engineering research centers. Fourth, while entrepreneurship has been encouraged in Brazil and the number of startups has increased dramatically, initial public risk capital is sometimes tied up in red tape, and other obstacles facing early-stage firms include the high cost of private risk capital, the difficulty of procuring intermediate goods and services, limited access to mentorship, and limited availability of managerial talent. Some successful Brazilian startups have gone global early through partnerships with large firms, which can play an important role in scale-up. While there's always the possibility of acquisition, these strategic partnerships and alliances are an important part of the process of building a mature entrepreneurial class and ecosystem. Fifth, and finally, Brazil has mobilized successfully in the past to solve large, intractable problems, and in these cases, the country has benefited from strong, consistent public funding, as well as significant efforts to develop human capital. There continues to be an important role for long-range, sectorally focused, and mission-driven research and technology strategies designed to develop globally competitive frontier technologies in areas where Brazil has an established or emerging comparative advantage. These 5 priorities that I've sketched obviously aren't exhaustive, and there are many other important subjects to address. But there is surely value in crafting a forward-looking innovation agenda that will strengthen Brazil's innovation system and, by extension, also encourage greater productive investment on the part of the private sector. And at a time of deep political polarization, perhaps the importance of this agenda to Brazil's economic development might enable it to draw broader support. As one of my Brazilian students argued the other day, the innovation and productivity agenda should be the agenda of all Brazilians, as it is the surest route to growth and to the sustainability of inclusive policies. I hope he's correct. What I'm sure about is that a forum like the one we're all attending today, with its diversity of participants and its diversity of topics, is an ideal setting for the exchange of ideas that can help overcome polarization and that can contribute to the economic, scientific, and institutional development of Brazil. That is an outcome that is important not just for Brazil, but for the world. So thank you again to the organizers, the student organizers of this conference. Thank you all for being here, and welcome to MIT. Thank you. Bom dia! Bom dia a todos aqui e em nossa transmissão ao vivo. Sejam bem-vindos ao painel de abertura do segundo dia da Brazil Conference at Harvard and MIT. Eu sou a Gabi, estudante de segundo ano de MBA do MIT e uma das co-presidentes da conferência. O objetivo
do painel Estabilização e Credibilidade através da Política Monetária é debater com o presidente do Banco Central os desafios e próximos passos dos anos que vêm pela frente. A pergunta que deve estar na cabeça de vocês é: em que contexto concebemos esse painel? Após o Plano Real, estabilidade da moeda e cenário econômico favorável, que se encerrou em 2010, o Brasil entrou em crise, a economia. O PIB, em 3 anos consecutivos, decaiu, acumulando uma redução de aproximadamente 10%. A taxa de desemprego alcançou 14%. A inflação, medida pelo IPCA, chegou também a praticamente 10%. A taxa de inflação definida pelo Banco Central alcançou praticamente 14%. Pensando no quadro fiscal, o déficit público chegou a 3% do PIB e a dívida pública a 70% do PIB. Quem, nessa situação, gostaria de assumir um papel econômico relevante? O Ilan, e ele não só o fez, como o fez de forma impressionante. A partir do último ano, começamos a ver sinais de melhora. Crescimento do PIB de 1%, taxa de desemprego caiu para 12%, a inflação, medida pelo IPCA, chegou a algo próximo a 3%, e a inflação definida pelo Banco Central a algo abaixo de 7%. Claro que ainda temos desafios. O déficit público persiste, a trajetória da dívida pública preocupa. E seguindo o tema Ação que Transforma, a principal pergunta é: o que o Brasil precisa para ter uma política monetária que garanta crescimento, redução do desemprego e estabilidade? É um desafio à altura dos nossos convidados especiais. Eu gostaria de agradecer, em nome do Comitê de Organização, a participação do presidente do Banco Central, Ilan Goldfaden, e da Ana Carla Abrão Costa, sócia da Oliver Wyman. Ilan é um economista brilhante e foi reconhecido recentemente como o melhor banqueiro central do mundo. Temos ainda um enorme prazer em recebê-lo aqui, porque foi no MIT que fez o seu doutorado em economia. É um enorme prazer também receber a Ana Carla, que tem experiência no setor privado e público, também é doutora em economia, foi secretária da Fazenda de Goiás, onde implementou um forte e importante ajuste fiscal. É uma honra tê-los conosco. Peço a vocês uma salva de palmas ao Ilan e à Ana Carla. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Queria agradecer a organização da Brasil Conference pelo convite e dizer que, para mim, é uma enorme honra estar aqui conversando com o Ilan, que, além de ter acompanhado em várias das suas posições no setor privado e agora no Banco Central, é um querido amigo e, portanto, para mim é um enorme prazer poder aqui, inclusive, render as homenagens ao excelente trabalho que o Ilan está fazendo à frente do Banco Central. Queria também aproveitar e puxar um pouco o gancho do que eu ouvi ontem no painel sobre gestão pública. A gente teve várias pessoas ali estreladas, conversando, contando um pouco da importância da gestão pública, da importância da gente melhorar a máquina pública. E eu queria aqui puxar o gancho de uma frase do governador Flávio Dino, que, muito corretamente, falou que a gente precisa elogiar, reconhecer
os bons políticos e os bons gestores públicos. Afinal de contas, todos nós no Brasil estamos vivendo dias difíceis, dias em que as nossas esperanças em relação ao futuro são colocadas em xeque. E acho que, justamente por isso, a gente tem aqui que aplaudir, a gente tem que reconhecer e render as nossas homenagens a quem está fazendo um trabalho sério e que, na verdade, está construindo um futuro melhor para nós, mas principalmente para vocês que são estudantes e que estão iniciando a sua vida. Então, queria começar aqui fazendo esse agradecimento ao Ilan, que vem fazendo um trabalho excepcional no Banco Central e pavimentando o caminho para um país muito melhor para todos nós. Muito obrigada. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta, que é uma pergunta que calha um pouco, né, com a trajetória. Quando a gente olha a trajetória, lembrando aqui que a função primordial do Banco Central é zelar pela estabilidade da moeda, é zelar para uma taxa de inflação controlada e em patamares consistentes com a meta de inflação definida. Eu vou começar te perguntando, Ilan, como é que é gerir o Banco Central, estar à frente do Banco Central, ao longo de um período em que a gente viu, quando você assumiu, a taxa de juros e a inflação, como a Gabi colocou aqui, em 2 dígitos, ambas, inclusive, e hoje a gente está observando uma trajetória que é uma trajetória de redução rápida, consistente, mas hoje a gente observa uma inflação lá embaixo e uma taxa de juros que o Brasil nunca viveu. Então, eu queria te perguntar, dado o momento que você assumiu, com toda a instabilidade política que a gente vivia, então, não foi também um período estável do ponto de vista político ao longo desse processo? Mas compartilha com a gente o que qual a sua experiência, como foi a experiência e como é gerir a política monetária dentro desse contexto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui por vários motivos. O primeiro motivo é que voltar para o MIT, onde eu estudei 4 anos, vivi 5 anos em Boston, então, para mim, é um prazer único. Até não sei como é que vocês vão conseguir prestar atenção nessa conversa, depois que eles abriram aqui com essa vista toda, eu teria dificuldade. E também é um prazer de ver tantos amigos aqui na plateia, gestores na administração pública, como a Ana colocou, agradecer a Gabi pelas palavras, a Ana pelas essas palavras, que não sei se mereço. Indo para a pergunta, muitas vezes me perguntam se eu estou gostando, às vezes chegam a dizer se eu estou me divertindo. Eu te perguntei uma vez se você estava feliz, né? Eu falei, tá você está feliz? A resposta é não. Eu não acordo todo dia achando que belo dia, fantástico, Wanda. Todo dia tem um abacaxi para resolver, todo dia eu acordo pensando em alguma coisa, mas acho que eu estou feliz no sentido de estar satisfeito quando você consegue ver ao longo do tempo o trabalho dá certo, pelo menos uma parte dá certo. Você vê que as pessoas que estão trabalhando com você estão se sentindo motivadas e que têm alguma esperança para frente. Como é que é assumir nesse momento? Primeiro, é importante dizer que o trabalho nunca é um trabalho único, né? Você tem, no Banco Central, a gente tem um grupo grande de servidores dedicados que trabalham. Hoje de manhã eu acordei e mandei um WhatsApp, acho que eram 6 horas da manhã, dizendo, olha, aquela frase que vai ser publicada no site muda, porque não estou... Então, todo mundo com você, pessoal animado, trabalhando. Acho que política monetária não é feita no abstrato, ela é feita dentro de uma política econômica. Acho que houve uma mudança na direção da política econômica nos últimos 2 anos, que permitiu que os dados que a Gabi colocou venham a acontecer. Então, acho que isso faz parte de um conjunto. Então, até puxando também esse ponto, né, da política econômica, afinal de contas, a gente, de fato, teve aí uma
uma mudança na direção da política econômica, de maneira geral, muito expressiva, muito forte nos últimos 2 anos. Mas, ainda assim, a gente ouve, e os números estão aí para mostrar, a gente tem uma situação fiscal, que é uma situação fiscal muito delicada e ainda coloca riscos no cenário. Como é compatibilizar essas duas coisas? Ou seja, é claro que o Banco Central tem o seu mandato de política monetária, mas a gente tem um conjunto aí e uma opção por um gradualismo no ajuste fiscal que muitas vezes coloca pressão sobre o Banco Central. Como é que você vê esse cenário hoje de uma política fiscal mais gradualista, do ponto de vista do ajuste, e o seu trabalho no Banco Central? A política fiscal e a política monetária são complementares, mas são autônomas. A política monetária olha para a inflação, olha para as projeções, olha para os riscos que existem no cenário, e, nesse contexto de olhar os riscos, tanto de um lado quanto do outro, um risco que temos colocado é a necessidade de continuar um processo de reformas e ajustes na economia. Esse processo começou, na verdade, sempre tem reformas e ajustes, mas eu acho que o ano de 2017, final de 2016, foi relativamente intenso em reformas econômicas. Estamos falando aqui da reforma trabalhista, reforma de ensino médio, no teto de gastos, na TLP, e tem várias outras reformas ligadas ao Banco Central, as garantias eletrônicas. Então, tem vários outros que tornaram esse conjunto de reformas importante. Para a política monetária, está claro que a continuidade dessas reformas é fundamental para poder continuar mantendo a inflação baixa e os juros baixos por mais tempo. A decisão de política monetária não é uma decisão de alta frequência seguindo essas reformas e ajustes, mas está claro que, para perpetuar o que você conseguiu até hoje, você precisa, de fato, continuar o ajuste, fazer as reformas, em particular, a reforma da Previdência, que acabou não sendo votada, tem que ser, em algum momento, no futuro. Acho que a gente tem discutido muito isso lá no Brasil internamente, e a gente tem um momento que é um momento particularmente importante hoje, que é um ano eleitoral, que certamente vai colocar todo esse debate da necessidade de continuidade das reformas que estão aí colocadas, e outras que certamente a gente precisa colocar para consolidar esse processo, que é o processo de convergência que a gente está vivendo. E a gente sabe, Ilan, e eu vou aqui também colocar um tema que está vinculado a todo esse processo de convergência de 2 anos, que é a inflação, ainda mais para um país como o Brasil, que já viveu processos inflacionários muito intensos e agudos, ela penaliza, em particular, penaliza a população de mais baixa renda. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma alavanca. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que significa um ambiente de inflação baixa para o nosso futuro. Ana, você tem razão. Para aquela parte da população que não tem condições de poupar, que, portanto, consome quase toda a renda, a inflação é um imposto. Você ganha o seu salário, ganha a sua renda, e, ao longo do mês, se a inflação for maior ou for menor, o poder de compra muda bastante. À medida que a renda vai subindo e a poupança vai subindo, os mecanismos de defesa contra uma inflação alta vão se ficando mais sofisticados. Vocês lembram, na época da inflação alta, hiperinflação até, quem tinha mecanismo de defesa, indexados e tal, tinha uma proteção. Quem tinha que consumir toda a sua renda não tinha como se proteger, e o imposto inflacionário é altíssimo. O que aconteceu recentemente foi o contrário. Nós tínhamos uma inflação de 11% no final de 2015, começo de 2016. Essa inflação ficou alta, 11, 10. Em final de agosto, começo de setembro de 2016, a inflação ainda estava em 9%. Nós assumimos em junho de 2016.
Então, ao longo do começo de junho até agosto, setembro, a inflação em 12 meses ainda é bem alta. E não só a inflação em 12 meses, mas quando você olhava a inflação mensal, é alta ainda, não havia indicação ainda que a inflação iria cair. A partir do último trimestre de 2016, devido a vários motivos, a gente pode falar deles depois em outras perguntas, mas a inflação começa a cair e cai de 11 em 2016 para 9, começa a cair até que chega no meio do ano passado, no terceiro trimestre, a mais ou menos 2,5%. É uma das quedas mais rápidas que a gente tem notícia, e certamente no Brasil. No Brasil, a gente não tem uma inflação caindo tão rápido. Agora, a inflação começou a voltar em direção à meta, porque nossas metas são acima desse 2,5%, estamos hoje mais perto de 3%, e as projeções de inflação para o ano de 2018, 19 e 20 estão indo em direção exatamente às metas. A queda da inflação, na minha opinião, foi uma das razões principais para a recuperação do poder de compra. Porque, na época da inflação, quando estava em 10%, os reajustes foram todos em torno de 8%, 7%, 9%, e a inflação, no final, foi 3%. E essa diferença que permitiu a recuperação da renda e, na minha opinião, a recuperação do consumo. Teve outros fatores, teve liberação de FGTS, teve também a queda da taxa de juros, que acompanhou a queda da inflação, e tudo isso permitiu a volta do crédito à pessoa física, tudo isso permitiu a recuperação, mas a queda da inflação em cima de quem vive de salário foi a grande novidade de 2017. E quando você olha a inflação dos mais pobres, a gente tem como ver isso, porque a meta de inflação no Brasil é o IPCA, que é um índice para quem ganha até 40 salários mínimos. Mas a gente tem outros índices no Brasil. Tem o INPC, que é de uma população que ganha menos salários mínimos. E essa inflação do INPC foi mais baixa ainda. Então, nós tivemos uma inflação mais baixa em geral e mais baixa ainda no INPC, que é para a população mais pobre. Deixa eu, então, te fazer uma provocação aí, que a gente fala, né, de queda rápida da inflação. Eu acho que aqui a maioria, né, principalmente pensando na origem, na formação, acho que a grande maioria acredita justamente no poder da política monetária e no poder dos juros como instrumento para controlar a inflação. Mas a gente sabe que, em particular agora, né, com o debate eleitoral, tem candidato falando que não, a inflação caiu porque o Brasil entrou numa recessão que foi colocada o país foi colocado nessa recessão como consequência justamente de uma política de monetária muito apertada. Então, eu vou te pedir para falar um pouquinho disso, inclusive fazendo o gancho e ligando os assuntos, porque existem bancos centrais que têm duplo mandato, inflação e crescimento, não é o caso do nosso. E não só isso. Hoje a gente está discutindo uma proposta, um projeto de lei de independência do Banco Central, em que esse assunto também vem. Ou seja, dado que hoje não é nem independente nem tem mandato de crescimento, por que não, dar independência, mas criar o duplo mandato? Então, queria que você juntasse esses assuntos até para a gente esclarecer um pouco esse discurso de que o que realmente levou a inflação para baixo foi a recessão e não a política monetária. Então, eu vou dividir em dois. Um, essa questão de o que fez a inflação cair, e depois discutir o objetivo do Banco Central, inflação, crescimento. Vamos, então, para as raízes da queda da inflação. Vamos olhar os dados para a gente acompanhar. O Brasil teve uma recessão relevante em 2015 e 2016. Essa recessão tem várias causas, um pouco dos excessos que vieram antes, que tiveram que ser revertidos, algumas incertezas não econômicas que bateram também. Então, teve várias coisas que levaram o Brasil a ter recessão, sem contar
o fato da gente estar no ciclo global de crescimento de commodity, queda de commodity, desaceleração de todos os países emergentes. Então, uma parte da desaceleração é global, e o Brasil entrou, e o Brasil, obviamente, teve uma recessão mais profunda por razões específicas, são essas que eu coloquei. Algumas políticas nossas tiveram excesso, tiveram que ser revertidas por, às vezes, falta de recursos, e outros fenômenos que não têm a ver com os fenômenos só econômicos. Gerou uma recessão. A recessão acontece em 2015, uma queda de 3,5%, acontece em 2016. Qual é a inflação de 15 e 16? Mais ou menos 11% em 15, até agosto, setembro de 2016, 9%. Então, durante a recessão, você tem uma inflação muito alta. A pergunta que a gente tem que se fazer não é por que a inflação caiu quando ela caiu, porque, de fato, quando você tem mais oferta do que a demanda, a inflação tem que cair. A pergunta que a gente tem que se fazer é por que, durante 2 anos inteiros, você teve recessão com inflação alta. E a resposta que eu coloco tem a ver com expectativas. Enquanto tiver as pessoas não achando que a inflação cai e receio de perder poder de compra, não vão achar que dá para reduzir os reajustes, o empresário vai subir o preço com receio de perder, que os custos vão subir mais forte, o trabalhador vai pedir uma recuperação, quem está no comércio também não vai dar desconto, todo mundo com medo do futuro e de perder o seu business no meio de uma recuperação. Então, o que você precisa é que alguém olhe para o futuro e diga, olha, vai mudar. Eu preciso menos mecanismos de defesa. A partir de meados de 2016, com a mudança na direção de política econômica e algumas decisões nossas, que são, eu diria, das decisões importantes de política monetária, teve 1 ou 2 nesse período todo, mas algumas dessas decisões que eu vou comentar, acho que fizeram a expectativa de inflação, que era 8% para frente, era 11%. Todo mundo achava que tudo bem, ia cair um pouco, mas ia ser 8%. Caiu para 5%, depois para 4,5%, exatamente na meta. Então, a mudança de expectativas permitiu que o pessoal percebesse que não tem demanda, tem que dar desconto, tem que subir o preço menos. Isso começou a ocorrer de uma forma acelerada. Decisões nossas que fizeram, talvez, contribuído com essa mudança de expectativa, foi que, no começo, logo que eu entrei, nas primeiras 2 semanas, se colocou um debate. Às vezes a gente não tem controle do debate, né? O debate ocorre, ele aparece. E como? Então, eu mal tinha sido sabatinado, e o debate foi, o Banco Central vai fazer uma meta ajustada. É um nome bonito para dizer que você vai subir a tua meta. Tem que chegar a 4,5, dizendo, não vai chegar a 4,5 de jeito nenhum. Não pode chegar, o custo é muito elevado, o crescimento vai sofrer. E eu estava olhando para frente, olhando, de fato, que a gente estava em recessão, e falei, olha, é difícil. A palavra que eu usei, eu lembro exatamente do discurso, é desafiador, mas é crível. Vamos tentar chegar na meta dessa vez. Poucos meses depois, e, na verdade, 1 ano depois, as pessoas começam a criticar do outro lado. Mas você ficou abaixo da meta. Eles se esquecem que todos eles pediam para mudar a meta para subir. Vários de vocês lembram. Então, uma das decisões que eu acho relevante é não entrar um pouco nessa ideia de que não era possível, que a gente estava condenado a ter uma inflação mais alta e que a gente tinha que mudar nossas metas. Uma pergunta parecida agora é que querem baixar as metas. Como a gente está um pouco abaixo da meta, então baixa agora. Então, também não é o caso. Antes de entrar na questão do duplo mandato, deixa eu fazer um paralelo com a discussão de regra de ouro. Eu fui uma grande crítica quando o governo levantou a hipótese de mudar a regra de ouro. Para quem não sabe, a regra de ouro é uma regra fiscal, uma âncora fiscal, que impede que os governos se endividem, governos
federal, municipal, estadual, se endividem para gastar, para cobrir gastos correntes, despesas correntes, que é uma regra básica, ou seja, você não se endivida para pagar a conta de luz ou para pagar o salário, né, dos seus funcionários. E eu fui muito crítica porque, justamente, a regra de ouro está se vendo ameaçada e, portanto, o que se discute é vamos mudar a regra. E eu acho que um dos pontos importantes é que, assim como a questão da inflação, ou seja, vamos mudar a meta de inflação, isso tem uma série de escolhas que são feitas por trás. Ou seja, a decisão de mudar a meta significa uma tolerância maior com a inflação, significa, portanto, um custo maior para a sociedade. Então, tem escolhas por trás que precisam ficar muito claras. E acho que esse foi o debate que certamente foi feito no Banco Central. Vamos tentar, é desafiador, mas, se a gente conseguir, o resultado traz benefícios muito maiores do que, por outro lado, os custos que viriam nessa outra decisão. Em relação ao mandato do Banco Central, basicamente, todos os bancos centrais do mundo têm o seu objetivo fundamental a busca da inflação baixa e de torná-la baixa e estável. Inclusive, o Fed, que é o Banco Central americano. Apesar de que, na lei de 1913, tem vários objetivos, no final, a interpretação do Banco Central da lei fundamental é a busca da inflação e o pleno emprego segue como consequência ou como complementar. Por que isso? Por que os bancos centrais buscam a inflação? Primeiro, que eles acreditam que a queda da inflação é uma forma de contribuir para o crescimento no médio e longo prazo, de algumas formas. Primeiro, uma estabilidade maior permite um mais investimento, permite uma previsibilidade maior, permite gerar um crescimento sustentado ao longo do tempo. 2, à medida que a inflação começa a cair, acho que alguém escutou e diminuiu aqui. Deve estar ficando mais chato a palestra aqui. Mas está ficando muito técnico, mas não tem jeito, não tem como explicar duplo mandato, mesmo mandato, sem entrar na questão técnica. Crescimento de Banco Central, a forma de conseguir é baixando a inflação, tornando mais estável, isso gera mais investimento, mais previsibilidade, isso é o primeiro lugar. Segundo, falando do poder de compra, reduz a inflação, isso ajuda todo mundo, inclusive os mais pobres. Terceiro, no ciclo, se você consegue reduzir a inflação, você consegue reduzir a taxa de juros, isso te ajuda na recuperação, quando você está no ciclo, que é o que aconteceu dessa vez. Agora, crescimento sustentado ao longo do tempo é um trabalho de governo e de país. Nossas palavras introdutórias aqui falaram em produtividade. Isso depende de educação, depende de investimento, depende de infraestrutura, depende do ajuste fiscal, depende das reformas microeconômicas. Então, o crescimento sustentado é um dever de todos, inclusive do Banco Central. Achar que o Banco Central sozinho vai poder ter metas conflitantes só vai levar à judicialização do Banco Central. No mês tal, ele tinha meta de inflação de um jeito, meta de crescimento do outro, escolheram A versus B, só vai gerar confusão. Então, o Banco Central olha o crescimento, olha a atividade, contribui para o crescimento, mas o crescimento no longo prazo sustentado depende do governo como um todo e da sociedade como um todo. Eu vou agora entrar no campo um pouco da política. Falar para banqueiro central que eu vou entrar no campo da política não é sempre uma boa ideia, não, mas no âmbito, óbvio, né, do seu trabalho. Até pela experiência que, dentro ali, né, do meu microcosmos, né, eu tive, que é a relação com o Congresso. A gente vive num país em que não tem como não lidar com o Congresso, porque, afinal de contas, a gente depende, em grande medida, da aprovação de projetos de lei e de lei de maneira geral, né, que permitam que a gente trabalhe quando a gente está no Executivo. E
claro que a relação com o Congresso é sempre uma relação difícil. Eu tenho informação privilegiada nesse caso, e o Ilan é super habilidoso, e o Congresso, até vocês viram aqui, até pela forma como ele explica, né? A gente, quando lida com o legislativo, tem que ter muito isso, ou seja, você tem que colocar o que está por trás de cada uma das medidas, porque, como ele colocou, o debate pode ir para outro caminho e o conceito, muitas vezes, acaba se perdendo. Mas a sua missão é uma missão difícil, né? Cada vez que você mexe com a taxa, quando o Copom decide a taxa de juros, se você corta meio, todo mundo diz que você devia ter cortado 1, e se você sobe, aí então é um problema. E esse é um questionamento muito grande que existe do Congresso e dos políticos de maneira geral. Queria que você falasse um pouco como é que é lidar com uma pressão que deve existir, ou seja, uma pressão nesse sentido. É a Fiesp que bota o pato ou o sapo na Paulista, é o Congresso que, cada vez que você vai lá em audiência pública, diz que o juro está no lugar errado. Como é que é essa relação, que eu sei que você construiu uma relação muito positiva com o Congresso, mas conta para a gente como é que foi isso, porque não são todos os banqueiros centrais que têm essa situação, né, de diálogo com o Congresso tão bem construída. Primeiro que essas questões de pressões, do ponto de vista do Banco Central, a gente, de fato, tem uma independência de facto, ou seja, muito poucas pressões ou pedidos, ou gente que vem no Banco Central pedir coisas específicas. Onde a gente acaba tendo contato com essas pessoas obviamente, a mídia, os artigos, as críticas, acontecem de vários lados, e a relação com o Congresso tem sido uma relação boa, porque a gente tem, entrado em contato com o Congresso em relação à nossa agenda legislativa. Qual é a agenda legislativa? Nós temos uma agenda que vai além da política monetária, da nossa rotina, que é a agenda de fazer as mudanças estruturais. É uma agenda que a gente colocou no site, aberta para todo mundo, transparente, e temos ido ao Congresso defender algumas dessas medidas. E a verdade é que temos sido relativamente felizes, no sentido que a gente conseguiu convencer, falar, explicar o que a gente está fazendo. Isso não significa que a gente não teve dificuldade. Teve dificuldade em todas as medidas que a gente quis fazer, todas elas. Porque a primeira reação é sempre um outro ponto de vista. Sempre alguém olha e diz assim, isso aqui está errado. E as pessoas que são a favor, em geral, não aparecem no debate. Quem aparece no debate é para ser crítico, porque ele não está gostando. Quem está gostando, em geral, fica em casa dizendo, que legal, acho que estava bom. E todo mundo que é contra aparece lá. Então, o que tem que ter, eu acho que um pouco de paciência, e entender o outro lado. Eu vou dar um exemplo muito recente. A gente tem uma medida mais técnica, que é a gente chama do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? É informações positivas sobre o cidadão, de forma que, se isso ficar claro para todo mundo, a pessoa que quer tomar um crédito vai poder tomar um crédito mais barato, porque vão saber que a pessoa tem pago tudo em dia. Muita gente não tem conta em banco, mas o cadastro positivo vai ter as contas que ele paga, luz, gás, telefone, de forma que, quando ele quer tomar um empréstimo, em vez de ele tomar um empréstimo bem alto, porque não há informação, então, quando não há informação, o que o sistema bancário faz? Ele cobra uma taxa de juros alta para todo mundo, porque ele não sabe. Então, nós fomos para o Congresso para criar esse cadastro. Esse cadastro vai estar na mão dos bureaus de crédito, não vai estar na mão dos grandes bancos, porque quem tem muito mercado tem informação. Aí não é só no sistema bancário. As grandes grupos, Facebook, tem muita informação. Mas os pequenos não têm essa informação porque não têm a capacidade de ir. Então, o cadastro positivo nos parecia uma coisa um pouco óbvia. Informação positiva, juro vai cair, ninguém pode ser contra isso. Assim, imediatamente apareceu a defesa de consumidor dizendo, nós somos super contra.
porque nós não queremos essa nossa informação circulando por aí, nós não queremos que saibam várias coisas nossas. Então, a primeira coisa, a gente diz, olha, essa informação não vai fluir, na verdade, o que vai sair é um número, um ranking, se você pode ou não receber, as outras informações não podem, você, na verdade, vai ter proteção aos dados, ninguém vai poder dividir, enfim. Conversamos, no final das contas, tivemos que mudar o projeto hoje tem algumas salvaguardas em lei, para informação. Então, um pouco de paciência, o que nos parecia meio óbvio, que vai ter juro menor, todo mundo tem que ser a favor, a gente acabou aprendendo que tem que botar umas salvaguardas, e o projeto foi lido, foi aprovado no Senado, foi lido na Câmara e vai ser votado na terça-feira que vem. Tomara que não tenha nenhuma surpresa adicional. Mas eu dei esse exemplo para explicar como a gente precisa ter um pouco de paciência e um pouco de humildade para entender outras formas de pensar. Já que você deu esse exemplo, eu vou pular, então, para a agenda micro. Acho que a gente falou bastante de macro aqui, e aí eu vou, inclusive, puxar um pouquinho, né, a brasa para a minha sardinha, para a gente falar um pouquinho de spread. Eu trabalhei 20 anos da minha vida com spread bancário, mais direto ou indiretamente, no próprio Banco Central, na academia e quando eu trabalhava no Itaú. E, recentemente, inclusive, né, a gente, via Oliver Wyman, a gente tem debatido esse tema, inclusive, com o próprio Banco Central. E a gente sabe que esse é um tema super sensível. Ao mesmo tempo que a gente vê a trajetória de juros indo para baixo, da Selic indo para baixo, a gente vê resistências, né, suportes no spread, e o spread, que é a diferença entre o custo de captação do banco e a taxa de juros que é cobrada nas operações de empréstimo, que o Brasil, hoje, é certamente, talvez, aí, o campeão dos spreads bancários no mundo, pelo menos, certamente, entre os países relevantes. E esse é um tema que, no Brasil, tem suscitado um debate muito importante e, às vezes, até emocional. Eu, quando fazia spread, trabalhava com spread lá atrás, eu brincava que, na hora que o spread virou futebol, ou seja, todo mundo fala de spread, todo mundo comenta que o spread é alto, todo mundo fala que é culpa dos bancos, todo mundo fala que o problema é que os bancos ganham muito. Aí a gente realmente tem que se colocar para tentar explicar um pouco a raiz, a estrutura, o que está por trás da formação do spread bancário. E o Banco Central tem uma agenda. O Ilan falou aqui do cadastro positivo, mencionou o cadastro positivo, que é fundamental, porque um dos pontos do spread é justamente, no Brasil, é justamente a falta de informação, a falta de acesso à informação, ou, por outro lado, o empossamento da informação tendo em vista a estrutura de mercado que a gente tem hoje. E essa é uma agenda que é uma agenda importante, né? O Banco Central tem a agenda BC+, com uma série de iniciativas, mas hoje é uma crítica, né? O Banco Central hoje tem recebido críticas no sentido de, não sei nem se é a função do Banco Central, vou deixar para você explorar esse ponto, mas tem recebido críticas no sentido de nós temos um mercado bancário muito concentrado, são poucos bancos que detêm uma parcela muito grande do crédito, nós temos, em particular, no cartão de crédito, um sistema bastante verticalizado, embora é importante que se saiba que o mercado de cartão de crédito é verticalizado no mundo todo, mas, no Brasil, em particular, tem um nível de concentração maior, vertical e concentrado. E o Banco Central tem sido questionado nesse sentido, ou seja, por que a Selic cai, o spread não cai tanto ou na mesma proporção, e o que o Banco Central pode fazer? Acho que dois grandes dimensões nesse problema do spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença do custo de captação, que é muito determinado pela Selic, e a taxa dos empréstimos. Esse é o spread. E o que a gente quer é que a taxa que todo mundo recebe, que todo mundo seja o menor possível. E essa taxa tem sido alta no Brasil, ela tem caído ao longo dos anos, mas continua alta. É um problema de décadas, e essa é a segunda dimensão. Então, a primeira dimensão é um problema
de décadas, e nós vamos ter que trabalhar para resolver esse problema de décadas ao longo do tempo. Não vai dar para a gente ter mudanças que tenham efeito tudo no dia seguinte ou na semana seguinte, porque os problemas são problemas estruturais. Então, isso me leva à segunda dimensão, que são quais são esses problemas estruturais que encarecem o crédito? Vários. Primeiro, nossa carga tributária é muito mais alta do que em outros lugares, e a carga tributária no sistema bancário é mais alta do que outros setores. Isso não vai dar para mudar no curto prazo, porque estamos num período de ajuste fiscal. Não vejo esse espaço para isso. Nós temos, ou tínhamos, a maior compulsório do mundo. O que é compulsório? É o dinheiro que entra e você obriga que seja depositado no Banco Central. Isso a gente está reduzindo. A última medida de semana passada, nós reduzimos a alíquota de 40% para 25% de depósito à vista e mudamos um pouco o depósito de poupança. Então, o Brasil está começando a ficar mais normal nos compulsórios. Terceiro, os custos operacionais do sistema bancário são os mais altos do mundo, em termos de a quantidade de processos, despesas, seja trabalhistas ou judiciários. De longe, nós temos o maior custo nessas duas dimensões. Talvez com a reforma do trabalho, nós tenhamos menos despesas, pode ajudar. Quarto ponto é que, no Brasil, nós temos problemas com as garantias. O que é garantia? Você empresta, e o banco, quando ele tem uma garantia, algo que ele possa reter, caso o empréstimo não seja pago, é bom ter essa garantia, porque isso reduz muito o custo de empréstimo. Quando você olha no Brasil, tudo que tem garantia, a taxa de empréstimo é pela metade. Seja um consignado, um empréstimo imobiliário. Então, nós sabemos que a garantia é fundamental no Brasil. Por quê? Porque a capacidade de recuperar um empréstimo e conseguir uma garantia no Brasil é menor do que em outros países, porque a justiça, em geral, não é tão firme em termos das garantias. Então, a taxa de recuperação do empréstimo, onde no mundo é 70%, 80% de empréstimo, mesmo quando ele não é pago, no Brasil é 12%, 15%. Isso, obviamente, faz com que aqueles que pagam seus empréstimos acabam financiando aqueles que acabam não pagando e a taxa é mais alta. Enfim, tem vários motivos, entre eles, estamos trabalhando a competição, que é um ponto que a Ana colocou, e fazendo com que os grandes bancos tenham uma competição dos pequenos e médios, das cooperativas. Nós estamos trabalhando para que as inovações tecnológicas que vêm nas fintechs, que tenham uma ruptura em relação ao sistema de hoje, oferecendo produtos mais baratos, taxas mais baratas. E cada um desses itens que eu falei, nós estamos trabalhando. As garantias, estamos indo no Congresso, aprovando a lei. O cadastro positivo vai democratizar a informação e vai tornar mais claro. Questão da competição, os pequenos e médios bancos, estamos aliviando um pouco o custo regulatório. As fintechs, nós estamos deixando florescer, estamos regulando apenas as que estão vindo para nós com uma demanda para regular, que são as fintechs de crédito, que deve sair esse mês. Compulsório, estamos diminuindo. A Selic, e aí eu vou terminar, a Selic está na sua taxa, a Selic, que é a taxa do Banco Central, está na taxa mínima histórica. Nunca teve tão baixa. Eu acredito que, se nós, como sociedade, formos capazes de manter a taxa Selic baixa por muitos anos, 1 ano, 2 anos, vai haver uma mudança radical no sistema financeiro. O Brasil nunca conviveu com taxas de juros baixas e taxas de inflação baixa. Nunca. Portanto, se a gente tiver o que está acontecendo hoje, a gente conseguir manter mais alguns anos, é o insumo principal para a queda das taxas bancárias. Agora,
conseguir ou não depende só do Banco Central. Vai depender das reformas, dos ajustes, de várias questões que nós precisamos para manter a inflação baixa. Com certeza. E, em particular, na questão do spread, de fato, a Selic, querendo ou não, é o suporte principal para o spread, e existem estudos que mostram justamente que uma taxa Selic, uma taxa básica mais baixa, ela gera a possibilidade de spreads mais baixos por todo o efeito multiplicador sobre risco, inadimplência e custos de maneira geral da economia, custo de capital e etc. Eu vou passar para as perguntas, a gente tem várias perguntas aqui, e elas são aqui ranqueadas por popularidade, né, porque tem um likezinho, né, e a pessoa faz a pergunta e tem que ganhar likes, então continuem fazendo aí, eu continuo dando likes para me ajudar aqui a orientar, porque a gente tem várias perguntas e a gente não vai conseguir cobrir todas por causa do tempo. Mas eu vou começar com a primeira aqui, que está disparada mais popular, anônima. Ila, ontem vimos o candidato Ciro Gomes enfatizar o uso de câmbio e não da taxa de juros como meio de influência principal na política monetária. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Eu já tive a oportunidade de discutir com o Ciro sobre esse assunto, mas vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre isso? A pergunta diz usar o câmbio em vez de usar a taxa de juros para controlar a inflação? Isso, exato. O instrumento principal do Banco Central é a taxa de juros num regime de meta de inflação. Então, você tem um objetivo que é ter uma meta, a meta de inflação. A meta de inflação é 4,5% para esse ano, 4,25% para o ano que vem, 4% para 2020, e o instrumento principal do Banco Central é a taxa de juros, de forma a chegar lá. A taxa de câmbio, nesse regime que a gente tem, é uma taxa de câmbio flutuante, cujo papel é equilibrar o balanço de pagamentos. Então, se a gente tiver mais exportações, menos importações, se tiver uma saída de dinheiro ou uma entrada de dinheiro, o câmbio faz uma parte desse papel. Esse é o regime que a gente vive. Então, é importante nesse regime que a taxa de câmbio não seja usada diretamente para o controle da inflação. É claro que o Banco Central sabe que, quando mexe no seu instrumento, acaba tendo influência em tudo, inclusive no próprio taxa de câmbio, mas não se usa a taxa de câmbio como um instrumento direto para controlar a inflação, porque isso não só não faz parte desse regime, como nós já tentamos e nunca deu certo. Então, se a gente puder, no Brasil, não repetir os mesmos erros, já seria um grande avanço. Eu peço para todo mundo fazer outros erros. Então, sob o ponto de vista do Banco Central, não vamos fixar o câmbio para depois ter que soltar, não vamos congelar preços para depois ter que soltar. A gente congelou os preços da Petrobras, deu tudo errado, a gente teve que soltar. Uma parte da razão da inflação ter ido para 11% foi porque você congelou preços. Nós tivemos a nossa crise cambial, exatamente porque o câmbio era mais rígido. Então, a resposta é, por favor, procurem erros novos e não os antigos. E esse é um ponto que eu acho que é fundamental para a gente ter em mente no debate eleitoral, porque eu acho que o que mais tem aí são propostas de ações repetidas, né, que já vivemos no passado, não deram certo, naquela máxima, né, vamos tentar de novo, quem sabe um dia dá certo. Não é porque deu errado lá atrás que não, pode não dar certo lá na frente. Né? Mas... E aqui, só um disclaimer aqui, eu não estou me referindo a nenhuma proposta, com certeza, a nenhum candidato. Nós nos né? mantemos neutros, nós somos o Banco Central de todo mundo, é necessário ter atores que não tomam posições políticas. Acho que nossa maior contribuição é não entrar no debate, nas propostas e tal. Então, o que eu falei agora em relação ao uso do câmbio é uma avaliação geral, uma avaliação teórica, e não tem a ver com nenhum candidato ou algo que, porventura, a Ana tenha comentado. Vocês sabem que aqui tem nossos amigos da imprensa, então, só deixar isso claro. Com certeza. Para ficar bem claro que a minha resposta foi absolutamente técnica e em relação ao instrumento. Não, está claríssimo. Só eu que citei aqui. Bom, tem uma outra aqui,
que acho que, em medida... Tem várias aqui que levantam preocupações em relação à política fiscal, em relação à trajetória de dívida pública. Então, tem um aqui do Carlos Costa, inclusive, que está nessa linha. Ou seja, a gente optou por um gradualismo no ajuste fiscal, por diversas questões, rigidez orçamentária, o que quer que seja. Né? A gente tem aí, como eu disse, tudo em política pública são escolhas. Mas a gente optou por uma convergência fiscal, que é uma convergência mais gradual, e isso significa que a nossa dívida pública não vai se estabilizar, ou seja, o crescimento dela não vai se interromper antes de 2024, 2025, com a atual política fiscal. Como é que isso se compatibiliza com a manutenção da taxa de juros baixa, conforme a gente já conseguiu chegar hoje? Vamos separar o médio e longo prazo do curto prazo. No médio e longo prazo, ter as contas públicas em ordem é uma condição necessária para a gente conseguir manter aquilo que eu falei que vai fazer toda a diferença, que é a inflação baixa, o juro baixo no longo prazo. Então, a continuidade das reformas, a continuidade do ajuste fiscal é fundamental para a gente conseguir manter essa inflação menor e esses juros menores. Isso é tornar o que hoje ainda é uma parte conjuntural em algo estrutural. Então, é condição necessária. Isso não significa que, no curtíssimo prazo, no dia a dia, na reunião por reunião, a gente não olhe as nossas condições objetivas, se a gente está com uma projeção menor de inflação, se os núcleos estão andando de uma forma, se a projeção para 2018 está abaixo da meta. Então, isso a gente tem que avaliar também no nosso dia a dia, que é mais o curto prazo. Mas, certamente, ao longo do tempo, a gente precisa ter as contas públicas em ordem para manter a inflação. No momento, por exemplo, a gente tem comunicado isso nas nossas decisões, atas e nossos comunicados, que a gente tem duas dimensões que a gente está avaliando hoje. A primeira dimensão é a economia ainda recuperando de uma forma lenta, com uma inflação abaixo da meta, uma projeção para 2018 baixa, o que recomenda algum estímulo adicional. Por outro lado, a gente quer olhar o futuro, e a nossa projeção para 19, para 20, está em torno da meta. Nós temos vários riscos que existem, inclusive em termos de reformas e ajustes, o cenário externo. Então, olhando para frente, a gente tem que também olhar de uma forma para garantir que a inflação continue baixa no futuro. Então, a gente está balanceando essas duas dimensões. Uma inflação baixa, corrente, e com uma projeção ainda baixa, expectativas baixas, mas, olhando o futuro, nós queremos garantir essa conquista até hoje. E aí tem uma outra pergunta aqui, que também é bastante popular, que eu acho que ela vai te dar aí a continuidade, vai um pouco aí pelos pontos que você acabou de tocar, mas que está vinculado a questões sociais, ou seja, que nos painéis de segurança pública e de justiça racial, ouvimos que políticas sociais salvam vidas. Num país desigual como o nosso, como é que a gente garante uma reforma fiscal que não seja regressiva? Bom, aí a gente está entrando na dimensão fiscal, menos monetária. Eu acho que a Ana pode responder até melhor do que eu, mas eu diria que não há nenhuma falta de compatibilidade e consistência de uma política monetária rível, uma política monetária que traz a inflação para baixo, e ter uma política fiscal que mantém os programas sociais, que não é regressiva. Não há uma inconsistência nenhuma, ao contrário, uma complementa a outra. A gente já falou, mantém a inflação baixa, você reduz o imposto, que é o imposto inflacionário. Você mantém a taxa de juros baixa, isso permite uma facilidade, mais crédito, e permite o setor público se concentrar na alocação de recursos da melhor forma. Eu vou até complementar aqui um pouco para compartilhar as discussões que a gente tem feito no Brasil sobre reforma do Estado. A gente falou um pouquinho sobre isso no painel de ontem, né? Tinha um painel sobre a questão de gestão pública, e eu tenho feito aí tenho levantado uma bandeira
que, se a gente quer falar de justiça social, se a gente quiser falar de um país mais desigual, menos desigual, a gente precisa ter serviços públicos de qualidade. São serviços públicos de qualidade, educação de qualidade, atendimento de saúde decente, segurança pública que evite que nossos jovens pobres se percam para a criminalidade. São esses serviços públicos que geram oportunidades melhores para as camadas mais baixas da população de renda e que permite mobilidade social. Então, acho que tem aí uma reforma que é uma reforma importante, que é a reforma do Estado. Embora ela tenha uma característica fiscal, ela tem um impacto do ponto de vista social muito significativo, porque ela gera serviços públicos de maior qualidade e gera igualdade de oportunidades. A Gabi está ali já se movimentando, eu imagino que eu tenha que encerrar. Posso fazer uma última pergunta ou a gente já... tem um acabou ali, bem grande. Mas, então, eu tirei os óculos de propósito. Vocês viram que teve um momento que eu tirei os óculos, que era justamente para não ver a contagem de tempo aqui. A letra foi aumentando aí. Então é isso. E agora eu consegui ler, realmente. Então, eu queria aqui agradecer a presença de todos, as perguntas que vieram da plateia, e, em especial, agradecer a presença do Ilan e a toda a fala, toda a generosidade dele em compartilhar conosco esse trabalho que ele está fazendo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Vou pedir a atenção de vocês por 1 minuto. Quero falar alguns avisos importantes. Nós teremos um intervalo de 20 minutos agora. Para a preparação da próxima sessão, por segurança, a gente precisa esvaziar todo o 7º andar. Então, vocês precisam se dirigir ao 6º andar. Lá no 6º andar, a próximo painel, o bate-papo com o Jorge Paulo Lema e o convidado especial, para a entrada, vocês terão que ter um voucher. Então, no 6º andar, a Stephanie, a Vitória, o Carlos ou o Ivo estarão com esses vouchers e farão